os aposentados que vieram para participar da Assembleia. São, como está colocado em debate no primeiro momento, e depois da Assembleia dos Aposentados, tem dois informes, um referente ao auxílio à alimentação e outro referente a 5% que recebeu, todos os aposentados que estavam no piso receberam, e os que não estavam no piso não receberam. Isso também nós vamos estar colocando em pauta para discutir e estar cobrando a reitoria sobre essa questão. Eu queria pedir desculpa aos membros das chapas, também aos aposentados. Infelizmente, a convocação não pôde ser a contento, tá? Do que dependeu da secretaria e do departamento, nós ligamos, chamando o pessoal, mandamos e-mail, mas infelizmente as etiquetas para enviar a convocação por correio não foi elaborada. Antes do carnaval, nós solicitamos esse material, a assessoria aqui, o pessoal que assessora a parte de informática para providenciar, não foi providenciado. Aí no dia 12 foi pedido por e-mail, foi solicitado com urgência essas etiquetas para que eles colocassem no correio a convocação dos aposentados. Infelizmente não foi possível. Quero propor para chapas e já para a coordenação, que o pessoal está coordenando a eleição, a gente faz esse debate aqui, tudo bem, mas um novo debate com os aposentados, com uma convocação decente, que infelizmente não foi possível. Eu queria convidar os representantes da chapa para estar vindo à mesa aqui para dar andamento. A comissão eleitoral. Tem os representantes da comissão aqui, eleitoral não? Alice? Não, não sou debatedor. Não, ele é plateia. Eu sou plateia. Tá, então Eu vou estar passando para a Alice, para ela dar andamento no debate. De cada chapa. de cada chapa, tá pergunta que é para cada chapa. Bom dia a todos e todas. Vamos dar início ao terceiro debate de encaminhamentos para a próxima eleição do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, que serão realizados dia 8, 9 e 10 de janeiro. Gostaria de chamar a mesa os representantes das chapas que vão fazer o debate. Quem serão? Chapa 1, chapa 2, 3, 4 e 5. Opa, cuidado, minha gente. Nossa, que susto. Os demais representantes da chapa, por favor, gentileza. Pode falar desses projetos. Bom, eu gostaria primeiro apresentar como serão os blocos, tá? Para o debate. No primeiro bloco, as chapas terão 7 minutos para apresentar o programa da chapa e a ordem da apresentação será através de sorteio. No segundo bloco, as perguntas serão feitas por escrito para cada chapa em sua respectiva urna. Nós temos no final do salão uma urna para cada chapa, onde vocês poderão estar depositando as perguntas. Também temos, como está sendo transmitido, também teremos perguntas na internet. Então, essas 5 perguntas do sorteio já estão todas. Serão 5, no terceiro bloco, 5 perguntas. Uma pergunta de chapa para chapa, será feito sorteio, quem pergunta e quem responde. Tem 1 minuto para pergunta, tempo de 3 minutos para resposta, 1 para réplica e 1 para réplica. Nas considerações finais, que será o 4º bloco, nós teremos 3 minutos para cada chapa. Ok?
Vamos fazer o sorteio, então, para ver qual chapa inicia fazendo as apresentações. Pode ser qualquer um deles. Troca 5 pelo que não pegou. Ou vai diminuindo. Ou vai diminuindo. 5 vira 4. Vai evitar O critério é sorteado, né? Realizado o sorteio, a ordem das chapas estarem fazendo a apresentação. O número da chapa. Então, como ele sorteou o número 3, seria a chapa 3 a fazer a primeira apresentação. Entendeu? Então, nós vamos fazer um novo sorteio, porque nós temos a ausência da chapa 5, não poderia ter colocado a 5 no sorteio. A ordem da apresentação da chapa será primeiro a chapa 4, em segundo a chapa 3, terceiro a chapa 1 e quarto a chapa 2. A chapa 4 tem 7 minutos para fazer a apresentação. Eu vou avisar que eu vou contar 2 minutos para a conclusão, ok? Pode começar. Bom, pessoal, bom dia a todas e todos presentes. Meu nome é Diego, sou trabalhador do Instituto de Química, atualmente sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Estou aqui representando a chapa 4, a chapa Vamos à Luta. Quem não pegou o nosso panfletinho da chapa, lá na frente tem também, então o pessoal pegar, levar para casa, tem os componentes das chapas todos aí. É importante também, quem puder ter acesso ao Facebook, assim, acessar o Facebook da nossa chapa, porque lá está mais atualizado aí os materiais que a gente tem divulgado, os apoios e tudo mais. Primeiramente, eu acho que é importante localizar qual é o cenário desse processo eleitoral que a gente está vivenciando agora para a eleição do STU. Temos 5 chapas inscritas,
Mas a gente acha que o debate central dessa eleição, né, que permeia aí a avaliação das 5 chapas, é a relação que os sindicatos trabalhadores da Unicamp têm ou terá com a reitoria dessa universidade. A gente acha que o papel fundamental do sindicato de organizar a luta dos trabalhadores, de organizar a nossa mobilização de forma independente e passar um processo de confiança dos trabalhadores, de ter o sindicato como um parceiro das suas lutas, esse é o debate central dessa eleição, porque é isso que vai determinar a nossa capacidade de fazer luta aí nos próximos anos. Óbvio que não é só o sindicato responsável por organizar a luta dos trabalhadores e fazer com que elas aconteçam ou não. Vide o exemplo aí, que todos devem ter visto na mídia, da vitoriosa greve dos garis lá do Rio de Janeiro, que atropelaram o sindicato peleiro, que não queria encaminhar a luta dos trabalhadores, e eles atropelaram seus sindicatos fazendo a luta de forma autônoma e conseguindo vitórias muito importantes ali para a categoria. E a gente acha que, na verdade, apesar de ter 5 chapas, tem 2 posições que estão colocadas para essa eleição. A chapa 4 tem muita tranquilidade, né, de dizer que a gente, o principal, acho que o nosso principal, o que norteia a nossa chapa é esse princípio da autonomia frente à reitoria, né, e não ter nenhum tipo de rabo preso, de relação escusa ali com a reitoria, que tire a confiança do trabalhador de ter no sindicato um aliado das suas lutas intransigentes até o final. Né? E as outras chapas, na verdade, seja por um processo de atrelamento à reitoria, com cargos comissionados, com gente que tem um trânsito ali dentro da reitoria, ou seja por ter adotado um discurso de que essa reitoria é melhor do que a anterior e por isso a gente não adianta mais, o sindicato não tem que adotar um processo de pressionar essa reitoria e sim um processo de apresentar propostas viáveis, para a reitoria e conversar como se eles fossem um interlocutor que estivesse no mesmo nível nosso, adota uma estratégia que para a gente é uma estratégia que leva os trabalhadores para um processo de enfraquecimento da categoria muito forte. Tratar a reitoria como um igual a nós, achamos que é um equívoco tremendo para o sindicato, que mesmo que não intencional, o processo de atrelamento à reitoria ele acaba se dando e faz com que os trabalhadores não olhem para o sindicato e tenham a certeza que o sindicato vai ser um parceiro até o final das suas lutas. Então a gente acha que é fundamental adotar um discurso muito claro mesmo, isso aí, qualquer material, qualquer espaço que a gente tiver, adotar um discurso muito claro que não tem que ter esse atrelamento à reitoria. E eu acho que nesses últimos 2 anos e meio, acho que é um elemento importante de citar aqui agora também na abertura, nesses últimos 2 anos e meio a gente teve um processo de retomada da confiança dos trabalhadores no seu instrumento sindical que foi fundamental para que a gente tivesse importantes processos de lutas e que trouxe vitórias importantíssimas para os trabalhadores. Um exemplo, acho que inicial para ser dado é o exemplo do Vale Alimentação. O Vale Alimentação, que antes, a despeito da luta que a gente tem de extensão do Vale Alimentação dos aposentados, que eu acho que é uma luta fundamental, talvez uma das lutas centrais que a gente tem que fazer com os trabalhadores aposentados, o Vale Alimentação dos trabalhadores que estão na ativa no Unicamp, a gente teve saindo do patamar do chamado Vale Coxinha, que a gente tinha antes, e passou para um patamar onde o Vale Alimentação hoje é uma parte significativa da renda dos trabalhadores. Tanto é verdade que muita gente adia o seu processo de aposentadoria hoje na universidade porque vai perder esse Vale Alimentação depois de se aposentar, infelizmente. Então, acho que essa briga é fundamental, é uma parte significativa do orçamento da turma hoje aqui dos trabalhadores, os R$850 do Vale. E isso não foi conquistado a partir de negociações da diretoria do sindicato com a reitoria, mas foi negociado a partir da luta intransigente dos trabalhadores, que fez com que o reitor fosse obrigado a ceder nesse ponto. Pra vocês terem noção, o pior reitor que a gente já teve na história dessa universidade, que foi o Fernando Costa, foi na reitoria onde mais se subiu o Vale Alimentação na história dessa universidade.
E não foi porque o Fernando Costa se compadeceu, né, e falou é justo a gente dar para os trabalhadores vale alimentação. Foi porque teve muita briga no momento com o Fernando Costa que obrigou ele a escapar pela via do benefício aí do vale alimentação, mesmo se negando a discutir o processo de isonomia. Além da questão do vale, acho que tem algumas vitórias importantes que vale a pena citar, que a luta dos trabalhadores, mesmo que muito a descontento nosso da forma como está sendo implementada, conseguiu arrancar da reitoria um processo de início de implementação da isonomia, né, que eu acho que aí que todo mundo sabe. Só que o reitor ele fica esticando esse processo ao longo de 3 anos para a subida do piso, e enquanto isso a gente não discute o processo de desachatamento e não discute o que é mais fundamental, que a gente discute a nossa carreira. Isso que é a nossa briga, que acho que tem que ser intransigente. Por isso, a luta pela isonomia ela se torna fundamental mais agora nesse processo. Acho que acabou o meu tempo, mas acho que tem só para citar outras vitórias que foram importantes. Derrotamos o plano de metas da reitoria, acabamos na prática com o estágio probatório, que ficou desmoralizado frente à reitoria. Vale a alimentação da Fincamp, foi uma vitória aí de organização dos trabalhadores Fincamp autônoma junto com a STU, e eu acho que isso aí que determinou mesmo a nova cara do sindicato e retomou a confiança dos trabalhadores para a luta aí que o sindicato possa estar fazendo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Diego. O próximo representante é da Chapa 3, o Genésio. Eu gostaria que os 7 minutos eles fossem respeitados, que nós estamos Passei 10 segundos. horário, tá bom? Só para 7 e 10. Bom dia, pessoal. Com bastante entusiasmo, bastante satisfação de estar presente no debate com os aposentados. Eu acho que é uma das partes mais importantes. Um prêmio especial quando a gente é acariciado com a aposentadoria. E eu participei em vários momentos, pessoal dos aposentados, mas eu queria me referenciar a uma pessoa que jamais seria um grande líder dentro do sindicato, que foi o Marquese. O Marquese, eu conheci ele tinha uma filosofia extremamente diferente. Após ser aposentado, ele participou das primeiras atividades do sindicato da Unicamp como aposentado, e lá para cá foi uma grande referência. Então eu gostaria de deixar isso registrado, uma pessoa que tinha saudade, e hoje estamos aqui nesse debate. Mas eu gostaria de aprofundar que o sindicato, não desmerecendo a direção, mas a direção do sindicato, não referendando alguns diretores, mas a Chapa não tem trabalhado da maneira que é para ser trabalhado. Eu acho que a direção não desqualificando todo o pessoal, mas deixou de trabalhar. Eu não compreendi as informações que o amigo colega Gonzaga levantou. Eu não compreendi o que o Pedro Gonzaga manifestou, que houve problemas de administrativo em relação à convocação dos aposentados, se a direção do sindicato não deu prioridade. Eu queria mais explicação sobre esse detalhe, porque isso tem que se denunciar. Se realmente a direção não implementou, não fez a convocação, não fez o chamado da Assembleia dos Aposentados, isso tem que ser denunciado publicamente. Inclusive, vou solicitar a comissão eleitoral para que tire uma posição em relação a isso, porque já são tratados como problemáticos nossos aposentados. E, de repente, a própria direção não prioriza a convocação, o Gonzaga. Eu queria que você foi manifestado melhor essa mudança, eu não compreendi isso. Mas, assim, em relação à nossa chapa é um povo de trabalhadores comprometido com o problema dos trabalhadores da Unicamp. Está vendo que aqui nós temos posições diferenciadas, cada um tem a sua linha de pensamento, a sua linha filosófica, a sua linha de interesse. Cada um, ninguém escapa. O próprio Pedro fala que não tem rabo preso com
pedindo. Pô, é complicado o tempo. Eu acho que tem compromisso em representar o partido dele. Isso aí deixou claro. Então, isso aí é uma coisa que eu quero referendar, porque todo mundo aqui, com mais de 100, tem compromisso. Eu, por exemplo, tenho um compromisso com a classe trabalhadora, com meus amigos, companheiros, colegas, entendeu? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa referendar em relação ao que a gente fala. Primeiro, eu queria deixar claro que é o seguinte: o aposentado merece ser respeitado dentro do teatro. Já que nós temos R$1 milhão, conforme colocado pelo nosso colega adversário Paulo, poderia ser pensado um pouco melhor sobre os aposentados. Nós vamos, da chapa 3, nós vamos dar prioridade para os aposentados. Nós vamos tentar arrumar uma forma dos aposentados estarem presentes. Estarem presentes dentro da universidade, com direito a transporte, com direito à alimentação, com direito a todo o atendimento que uma pessoa merece. Muitas vezes nós glorificamos nossos aposentados e muitas vezes não dá importância como o nosso aposentado foi grande, liderança, foi grande, foi importante dentro da universidade. Às vezes aparece nem dá muita importância. Pretendemos sim trabalhar na questão do auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio transporte, tudo que for preciso. Eu acho que a gente precisa ter um espaço, uma sala exclusivamente dentro da universidade. E isso nós vamos trabalhar isso. Porque na verdade é o seguinte, nós temos que abrir as portas não só para os aposentados, mas para todos, aí especialmente o nosso aposentado. Eu vejo a necessidade de não ter nenhuma atividade para os aposentados. Eu acho que agora chegou a hora, já que nós estamos com um caixa recheado, de recursos, engraçado, né? Tem recurso e não fazem, né? É complicado, né? Então, eu gostaria de dar uma atenção especial, acho que tem que investir em esporte, lazer, cultura, atividades esportivas para o nosso aposentado. Eu acho que a gente precisa começar a pensar isso. Se tem uma coordenação, tem uma discussão ampla, por que não implementa isso? Então a gente vai investir nessa questão. Eu gostaria de ressaltar que o nosso grupo tem uma representação muito forte dentro do Conselho Universitário. Na verdade, hoje nós estamos com uma proposta que nós não estamos mais no militarismo lá embaixo, porque eu, particularmente, eu fui para a CPP, eu fui finalizado, sofri muita repressão da universidade, eu estou aqui representando, eu sempre fui muito coadjuvante dentro do movimento sindical. Eu tenho boas relações com todo mundo, em gerais. Eu tenho uma relação com todo mundo, independentemente de quem seja. Eu acho que nós podemos fazer uma grande administração, vamos mobilizar não só os aposentados, queremos os aposentados presentes dentro da universidade, vamos tentar arrumar uma sala, um espaço para que tenha não só 5, 6, 7, 8, 9, no máximo que puder. E vamos arrumar transporte para estarem aqui. Eu acho que se querem realmente conquistar auxílio alimentação e outros benefícios, nossos aposentados não tem que ficar nas suas casas, no seu lugar isolado. E fica aqui, aqui, presente conosco, trabalhando e mantendo fiscalizando. Eu acho que isso aí é importante. Eu acho que a gente precisa mobilizar todas as áreas. Os técnicos administrativos, os bibliotecários, o pessoal de química, o pessoal de física, enfim, os enfermeiros. Temos muitas coisas que nós não vimos a participação desse pessoal da universidade. Nós não vimos nenhuma, porque na semana passada foi Dia Nacional do Bibliotecário. Cadê o sindicato fazer uma homenagem a esse pessoal? O tempo encerrou, muito obrigado. Gostaria de contar com o apoio de vocês, chapa 3. Obrigada, Genésio. O próximo é o debatedor, Toninho da chapa 1. Bom dia, companheiros e companheiras. Quero começar dizendo satisfação de fazer mais um debate aqui, especialmente com os companheiros aposentados que construíram a história dessa universidade. Nossa chapa, nós temos diversos representantes desse departamento, desse setor dos aposentados, que julgamos que é uma política importante o sindicato desenvolver. Não só aposentados, mas como companheiros em situação de aposentadoria, que nós chamamos de aposentantes. Tem vários companheiros da nossa chapa que está em fase de se aposentar nos próximos 2, 3 anos, e essa é a realidade da universidade.
Estamos discutindo uma realidade na universidade de hoje, que vários trabalhadores e trabalhadoras que construíram essa universidade no mundo têm um espaço de 5 a 7 anos, terão um percentual de 30% pelo menos de companheiros que estarão se aposentando aí na próxima década, ou meados da década aí, dentro da universidade. Então isso é fundamental, ter esse olhar e ter uma política que construa, de fato, um sindicato voltado para esse setor, que tem tanto a construir, tanto construir na universidade, tem tanto a construir nas lutas aí que estão colocadas. Nós não podemos deixar de citar aqui, por exemplo, a Chapa 1 do Tardo da Valer, Independência e Democracia na Base. Não podemos deixar de citar aqui os ataques diretos, os ataques frontais que o governo tem feito ao conjunto de trabalhadores. O governo Dilma tem atacado frontalmente os direitos dos trabalhadores e, por tabela, ataca também os direitos dos trabalhadores que hoje estão aposentados. Isso se reflete no governo do Estado, no governo Alckmin. Só acompanhar o mérito que está tendo aí os companheiros da Escola Centro Paola Souza, pela retirada de seus direitos, e aqui na universidade reflete uma política do reitor que não consegue estender a política feita aos trabalhadores da ativa, aos trabalhadores que hoje estão aposentados, e aí já cito o exemplo do auxílio alimentação, diretamente, que é um direito garantido na Constituição, que é o meu sindicato defende, no artigo 7 da Constituição, diz que os trabalhadores aposentados têm os mesmos direitos dos trabalhadores da ativa, inclusive no seu salário, na extensão dos seus benefícios, e a reitoria da Unicamp, através da Procuradoria-Geral, que é mais realista que as leis brasileiras, diz que os trabalhadores aposentados não têm esse direito. E é essa luta que nós vemos travando dentro do departamento. Eu também sou da diretoria do sindicato, acompanho as reuniões do departamento, juntamente com o companheiro Gonzaga, juntamente com o companheiro Edith, e os companheiros do departamento aqui que hoje estão representados. Temos trabalho esse debate, encaminhado documentos, inclusive a reitoria, para que esse direito seja extensivo aos trabalhadores. E não só encaminhando ofício, mas também encaminhando numa mesa de negociação para que a gente possa arrancar esses direitos dos aposentados. E por que eu citei isso? Porque foi dito antes, na minha fala aqui, que tem posições de chapas que acreditam no processo negocial. Primeiro, isso demonstra o sectarismo do companheiro que colocou aqui e tentou nortear a diferença entre as chapas. Nós estamos nessa eleição diante de um processo de uma chapa que é sectária, que inclusive apaga a história do processo de luta dos trabalhadores na universidade do país. Parece que a luta começou a partir do dia que ele nasceu, e ele é bem jovem, então nasceu recentemente, não conhece a história da universidade, não conhece a história da luta dos trabalhadores da década de 90, 80 e anterior a isso, embora tenha estudado na Unicamp. Mas desconhece o processo histórico. E aposta apenas na mesa, e aposta apenas no processo de greve e de mobilização, como se isso fosse o fim em si mesmo. E a luta não foi feita a partir da greve, e isso não é o fim em si mesmo. O processo de negociação faz parte da luta também. E é nisso que a Chapa 4 também apostou nesse processo desse último período. Porque o fruto das nossas vitórias hoje colocadas não nasceu da vitória da eleição de 2011. Nós temos que respeitar que os companheiros que também estão presentes na mesa, os companheiros que estão sentados aqui diante de nós, o companheiro Gonzaga tem uma história e que hoje participa com a gente da Chapa. Isso foi fruto de luta que começou na década de 70, 80, 90 e 2000. Se hoje nós conseguimos avançar no processo isonômico, não foi porque a Chapa ganhou no último período, foi porque teve um processo de luta também anteriormente que nós temos que respeitar. Processo de luta que estão colocando os companheiros que estão hoje sentados aqui no debate. Porque senão, eu vou dizer que se eu ganhar a eleição, o processo de luta começa a partir da minha chapa e a partir de mim mesmo. E acho que isso é um equívoco que está sendo cometido. Segundo que, uma outra questão que eu quero colocar é que eu tenho que tomar cuidado, o sindicato também pode se transformar numa associação de amigos e colegas. Então não posso sentar aqui e dizer, eu vou fazer festa, eu vou fazer atividade e esquecer o processo de luta. As coisas têm que caminhar em paralelo. A cultura, o esporte, a atenção ao segmento que hoje não está na universidade, caminhar em paralelo com a luta dos trabalhadores. Porque
porque senão a gente não faz luta de fato efetiva. Então, colocar esse elemento para a gente separar o que depende da nossa chapa, a chapa 1 luta para valer, o que depende das demais chapas. A chapa 1 depende que de fato tem que ter luta, de fato tem que ter mobilização. Aliás, já convidamos os companheiros que estão aqui para participar da Assembleia disso, para discutir a pauta de mobilização da campanha salarial. Nós estamos defendendo aqui o índice da vida, e nós estamos defendendo aqui a extensão dos auxílios aos aposentados. Nós vamos querer colocar isso na pauta do Fórum das 6, para negociar com o Proeste, porque é assim que faz luta, e querer mobilizar os aposentados. Estamos trabalhando para esse departamento. O Gonzaga colocou aqui no começo, o Gonzaga colocou uma coisa bem simples. Nós não conseguimos encaminhar as etiquetas para que fossem enviadas os boletins aos aposentados. Isso é um problema da secretaria lá de informática do sindicato, que é o mesmo problema que já foi discutido na entrega da lista de associados. Mas também tive um problema com a questão da greve dos Correios, que infelizmente não foi possível encaminhar o boletim a tempo aos aposentados. Mas precisamos fazer isso. E acho que o governo está correto, se não houver um outro debate para os aposentados, mas que a gente empenhe esforço para que o debate geral da universidade, a gente convoque os aposentados para estar presente, para que a gente possa fazer um debate de fato para esses companheiros que hoje não puderam estar presentes. Então, eu tenho que estar se esgotando. Esse é só para o debate. Nós vamos estar respondendo as perguntas aí dos companheiros no próximo segmento. Muito obrigado. Obrigada, Toninho. O próximo debatedor é o Kiko da Chapa 2. Bom dia a todos, bom dia aos companheiros aposentados. A Chapa 2, a Chapa Alerta Unicamp, ela tem uma denominação que segue ao Alerta Unicamp, que se chama Compromisso com os Trabalhadores. Nós achamos isso uma referência importante para estabelecer o debate aqui na Unicamp. Nosso debate aqui, as chapas que estão aqui sendo apresentadas, elas têm muitas diferenças. A simplificação que o companheiro fez aqui é uma simplificação que reduz muito o debate, porque nós estamos discutindo aqui concepções sindicais que diz respeito ao movimento sindical e ao que cada um pensa do movimento sindical, numa lógica que nós vamos construir uma eleição em que foi aprovado no último Congresso a proporcionalidade. Então, todas as chapas, de alguma forma, se tiverem 10% dos votos, vão estar representadas na diretoria. Então, essa é a nova configuração que tem, e eu queria debater um pouco em cima disso. Primeiro, eu queria me reportar a questão dos aposentados. A Chapa Alerta Unicamp foi a que defendeu e a que introduziu no sindicato o Departamento de Aposentados e Assuntos de Aposentadoria. Está aqui o seu Salomão, acho que foi desde o começo, participou disso, vários companheiros aqui participou disso, junto com o professor Osmar Marquesi e a dona Maria também, que deu uma contribuição fundamental para o departamento, que era um departamento extremamente importante, não para os aposentados só, mas para a elaboração política e propostas de luta para os trabalhadores da Unicamp. Foi esse departamento que estabeleceu uma relação de presença em várias instituições, em várias entidades que discutem as questões da aposentadoria e estava presente em cada luta que acontecia em Brasília, em cada movimento que acontecia, fazendo a ponte com os aposentados aqui da Unicamp. Isso deu uma grande capacidade do departamento formular e executar políticas que favoreceram a compreensão do que estava em discussão dos trabalhadores da Unicamp. Então, paralelo a isso, obviamente, estabelecer as questões culturais, as questões de lazer e combinar as duas coisas num departamento extremamente ativo. A nossa visão hoje é que o departamento funciona muito mais como uma agência de turismo, como algo que possa efetivamente trazer essa luz para os aposentados no debate sobre as questões de aposentadoria. A aposentadoria que, aliás, nós fizemos muitas lutas, tivemos algumas derrotas importantes. Hoje, nós perdemos
e aqui na Unicamp, mais anteriormente, no restante do serviço público, o diferencial fundamental do trabalho no serviço público, que é o direito a se aposentar com integralidade e qualidade e você ter o direito à estabilidade. Quem entra na Unicamp a partir de janeiro, por exemplo, tem menos direitos hoje do que quem é CLT, porque você já não tem mais a integralidade, você já não tem mais a qualidade e você não tem o fundo de garantia. Então você não tem nada. Se você quiser ter uma aposentadoria integral, você vai ter que pagar a aposentadoria complementar, que é o que o SPPrev.com criou. Então, essa é uma discussão que o sindicato não tem feito. Então, está desconectado da luta. Nós precisamos retomar isso, dar força para esse departamento, porque é um departamento importante, é um departamento que constituiu muitos debates na universidade. Então, eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem, é retomar esse papel no departamento de aposentado. Acho que eu queria fazer uma alusão também à nossa proposta. A Letra Unicamp teve à frente do sindicato por algumas gestões só e algumas gestões na proporcionalidade, grupo. Acumulamos bastante. Nesse sentido, eu queria concordar com o Toninho. Acho que o Toninho faz uma avaliação correta. Há um processo de acúmulo de lutas antes que você avança na universidade. A luta pelo auxílio alimentação, a cada passo que nós demos para o auxílio alimentação, eu não me lembro da gente ter conseguido nenhuma reivindicação que aumentasse o auxílio alimentação, que garantisse o compromisso da isonomia, que não fosse greve. Aliás, eu desconheço alguma categoria que tenha feito tanta greve como os trabalhadores da Unicamp. Então, o discurso da desqualificação do passado que os companheiros fazem é um discurso que joga no retrocesso, ele não joga no avanço. E é um discurso que tem como consequência, e teve, e estamos vivenciando isso, o processo na organização dos trabalhadores. Acho que esse é o grande problema do STU hoje, porque você não tem mais a categoria se referenciando no sindicato enquanto um instrumento de enfrentamento. Porque não é só que a gente enfrentou muito isso, né? Você ter o enfrentamento com a categoria, a crítica, o debate. Hoje as pessoas estão em muitos lugares nem prestando atenção mais no que o sindicato fala. Muita gente se desfiliou do sindicato. Quer dizer, essa política de esvaziamento, com esse discurso sectário, está levando a quê? Então, eu penso que nós temos que restabelecer uma política para retomar o STU como uma referência de luta, não só dos trabalhadores da Unicamp, mas dos trabalhadores de Campinas e região. Nós temos que ter um sindicato mais amplo, um sindicato mais aberto, um sindicato mais conectado com as lutas gerais dos trabalhadores. Essa é a diferença. Tem uma diferença de concepção aqui grande. Então, eu penso que, do ponto de vista da nossa lógica da Letra Unicamp, que tem companheiros aqui que tem uma experiência histórica na luta dos trabalhadores, nós vamos retomar isso. Nós vamos voltar a buscar trabalhar para que o STU retome a sua força e ele seja de fato uma referência para os trabalhadores da Unicamp. Obrigada, Kiko. Bom, nós vamos passar para o segundo bloco, que são as perguntas que estão nas urnas. Gostaria de consultar a secretaria se tem alguma pergunta. Serão 5 perguntas para deixar para responder. Eu gostaria de saber qual urna, qual chave a pergunta. 4, por favor. Lembrando que as perguntas que não estão na
tem pergunta também pela internet, não? Tá, então nós vamos realizar 5 perguntas aqui. Alice, teria que ter informado isso antes, né? Então, tem que ter. Isso não é tratar os aposentados com membros, né? Um aviso para o pessoal que está acompanhando pela internet, que elas podem fazer perguntas. A informação de que tem 10 pessoas conectadas, então pode fazer as perguntas. A colocação do Genésio foi se as perguntas seriam direcionadas à questão dos aposentados. Certo? Então, nós vamos fazer o sorteio e as chapas respondem à pergunta, a qual está direcionada. Então, são 5 perguntas que estão na ordem da chapa 1, chapa 4 e chapa 3. Juntando, tem 5 perguntas, né? Então, nós vamos, essas perguntas, direcionar para as chapas, vamos fazer o sorteio. Vamos ver na internet se tem chapa, ou a gente faz o sorteio também para que a chapa 2 responda. Porque a única chapa que está sem pergunta é a chapa 2, né? 3 e 4. Porque nós combinamos que as perguntas seriam só relacionadas à questão de departamento de aposentados. Só o racional, vários aposentados com no meu entendimento da comissão eleitoral, as perguntas que estão aqui, elas serão sorteadas e serão respondidas pelo chat. Independente de se são só questões de aposentados ou não. Eu não tenho que entrar para a comissão eleitoral. Isso não é tratar os aposentados. O aposentado também se interessa pelos problemas gerais do sindicato do país. Pois não. Eu queria saber assim, esse debate, essa Assembleia que está tendo, está restringindo só a pergunta ou vai ter alguma avaliação, nada disso? Não, na verdade, aqui é o debate de preparação para a eleição do sindicato. Né? Isso. É o departamento de aposentados está tendo um debate específico para o pessoal aposentado, para os aposentados. Né? Só completando isso. Agora, vai ter uma assembleia, não é isso? Só acabando, a assembleia continua. Isso. Após o debate, são duas coisas. Vocês estão participando de 2 eventos. O primeiro é o debate, a preparação para a eleição do sindicato, são as chapas aqui apresentadas, e após terá a assembleia dos aposentados. Ok? Após a Assembleia? Isso, após. No caso, a avaliação. Os microfones são feitas depois das perguntas por escrito? Não. Não, vamos ver, vou fazer o sorteio aqui para as chapas irem respondendo. Nós temos
Tem 3, nós vamos ter mais 2 perguntas. Então, aí eu passo, depois do sorteio, eu passo para a plenária, para fazer a pergunta. Conforme vai fazendo a pergunta, já vai respondendo. Pode perguntar para qualquer chapa. Nós colocamos aqui que seria uma pergunta para cada chapa. Tá bom? Pode ser. Pode ser, já, gente? Vamos lá? Vamos lá. Começa pela chapa. Porque agora inverte? Inverte agora? Você começou Agora tem que começar a depois faz as perguntas da chapa. mantém a ordem. Genésio, depois eu, depois eu. Então, agora eu vou fazer. Qual que é a ordem? Inverte agora, você vai saber. Depois das considerações da inversão. Tá? Bom, vamos começar pela chapa 1, ok? Lembrando que eu tenho que dar a resposta. O que foi primeiro? É. A hora Quem que responde? eu vou chamar Sim, falando. a hora que inverter. A hora que inverter. As considerações finais. Tá bom. Eu não comecei, a terceira que foi o seu perguntando. Então, vai para chamar o direto, depois nós vamos conversar com pergunta para chamar como estão as lutas e a organização do movimento de mulheres SDU? Por que o movimento de mulheres está com a chapa 1 lutar para valer? Gente, acho que eu estava na frente do negócio. Acho que é uma pergunta importante, inclusive, para as companheiras aposentadas que aqui estão. E uma das coisas, quando a gente assumiu a direção do sindicato, uma das preocupações que nós tínhamos, era tocar também a luta das mulheres dentro do sindicato. Talvez a companheira Edith, que é a coordenadora geral do sindicato hoje, que inclusive acompanha o departamento de mulheres, e a partir daí a gente também, esse setor da diretoria acompanhando a chapa da Cavaleiro, começou a desenvolver o trabalho do departamento das mulheres, reforçado por diversas companheiras da base, que atuam na base, e que culminou inclusive no congresso da gente conseguir unificar 2 grupos distintos, mas com a mesma política para fortalecimento da luta das mulheres dentro da universidade. Uma proposta apresentada pelos companheiros da CSP, matéria do Congresso, de um departamento de mulheres, uma diretora liderada especificamente, que foi absorvida pela nossa tese no Congresso, e que nós defendemos e conseguimos vencer essa pauta, que hoje é uma deliberação do Congresso Brasileiro Americano, tem um departamento de mulheres, uma mulher liderada especificamente para tocar essa política. E que política é essa? O enfrentamento direto hoje dentro da universidade, que temos o número de mulheres que saem igual ou maior que os homens dentro da Unicamp e que sofrem os assédios morais e que sofrem as grandes perseguições dentro da universidade por conta, inclusive, de a grande maioria dos chefes da Unicamp ser homem e o machismo imperar dentro da universidade. Então precisamos fazer esse enfrentamento direto. No caso da área de saúde, por exemplo, é um quadro muito grande de mulheres que atuam lá, como enfermeiras e nas demais funções, como é o caso do restaurante, das limpadoras, que hoje o número de mulheres é um número muito grande e que é um trabalho pesado, inclusive em muitos setores, que a universidade não tem esse olhar. Embora o reitor tenha definido o seu programa que iria enfrentar a questão do assédio moral e que hoje a gente ainda não vê nenhuma política efetiva para essa questão. Então é fundamental que a gente enfrente esse preconceito, é fundamental que a gente enfrente a violência que a mulher sofre, seja a violência física, violência psicológica, e que a gente tenha resposta e política para isso. E por isso, nós estamos apostando nessa proposta do Departamento de Mulheres, uma mulher liderada, para gerar essa política, para congregar as mulheres, levantar o número de mulheres, onde estão essas mulheres na universidade, para que nós possamos definir uma política geral de enfrentamento com relação a isso.
informação que muitos membros das chapas 3 têm com as duas últimas gestões de diretoria. É sabido da vinculação que muitos membros da chapa 3 têm com as duas últimas gestões da diretoria. Pergunta: qual foi o empenho dos membros da chapa para que os aposentados tivessem direito no auxílio alimentação e que até agora não foi alcançado? Então, Taio, eu tenho que dizer para você. Não. Que sabendo que tem muitas perguntas, o material foi feito tudo igual. Então, para que. Bom, na verdade é o seguinte, sabendo que existem leis federais, eu acho que querer receber a auxílio alimentação em aposentados, é lei, não tem como abrir. Eu particularmente, não estou aqui defendendo a administração, eu não estou aqui discutindo a administração, a gestão. Eu estou aqui discutindo a questão sindical, na qual nós queremos ter maioria para que a gente possa implementar melhores condições para os trabalhadores e principalmente para os aposentados. Eu não vou entrar nesse mérito de gestões, quem foi, quem fez fazer, entendeu? Eu estou aqui querendo discutir uma saída para solucionar o problema da nossa categoria, particularmente dos aposentados, entendeu? Quero deixar aqui comprometido que nós vamos entrar vamos manter um empenho, vamos exigir, vamos cobrar, vamos propor na nossa chapa uma adequação juntamente com o Conselho Universitário, para que nós consigamos implementar a proposta do aposentado. Uma coisa que a tua chapa, o teu grupo, também não trabalhou também, entendeu? Então hoje temos um problema que a gente tem uma avaliação, nenhuma gestão de diretoria. Agora, posso dizer para vocês, quando eu fui diretor, eu tive um desempenho. Quem pode falar? Está falando? Não, é que eu estou entendendo que você está dirigindo a sua palavra à minha pessoa, mas não tem que formular essa pergunta, só esclarecer para você que está. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente pretende implementar e vamos trabalhar para que nós consigamos desenvolver um trabalho sobre essa questão. Então, depende da própria gestão em relação à proposta. Nós temos proposta para solucionar esse problema. E vai ser com mobilização. Nós queremos todos aposentados dentro da universidade. Para que a gente possa ver isso. Agora, é engraçado que essas propostas não é da aposentado. As propostas de pessoas que têm interesse nisso. Mas posso chegar ao seguinte, que a atual gestão fiscal deixou muitas a desejar em relação a isso. Até chegamos a discutir para os aposentados aqui a proposta de quem for aposentar hoje, poderemos incorporar no salário. Existe a gente está pensando nisso, uma mobilização, uma organização, uma discussão, para que a gente possa implementar e incorporar o auxílio alimentação futuro. Isso é possível. Isso vai ser, eu quero discutir isso na Assembleia do Estado, a próxima gestão. É isso. Obrigada, Janete. Próxima pergunta é para a chapa 4. Por que desrespeitaram decisões da Assembleia Geral e boicotaram o encontro de mulheres trabalhadoras da Unicamp
e a paralisação de 30 de agosto de 2013, tocada pelas centrais sindicais por melhores condições de vida para a classe trabalhadora. Bom, vamos por partes. Boicotaram o encontro de trabalhadoras, de mulheres trabalhadoras da Unicamp. Na verdade, esse encontro, se eu não me engano, tinha até um boletim que o departamento preparou divulgando, ia ser na casa de uma das pessoas que estava ali no departamento. Primeiro que assim, acho que é ruim, né, se ter um encontro na casa de uma militante e tal, mas na verdade ele tinha sido cancelado também, depois não sei se foi remarcado. Acho que a informação, na verdade, para mim, pelo menos, o diretor do sindicato não chegou a informação de quando que ia ser de fato esse encontro. Então assim, não houve boicote nenhum, na verdade a gente nem sabia que isso aí estaria acontecendo. A questão das paralisações, do 30 de agosto, eu acho que tem duas questões. Primeiro que uma coisa que falar que a gente boicotou o encontro, a paralisação, não é verdade. Isso não é verdade. Teve até uma atividade que a galera estava chamando, porque assim, a galera fala que a gente boicotou o encontro porque a gente não veio distribuir o boletim no dia. Só que assim, se for falar tantos de diretores que não vieram distribuir boletins em vários dias, então eu posso falar que esses diretores boicotaram qualquer outras coisas que estavam naquele boletim. Primeiro que eu acho que isso aí, companheiros, tem que ser sincero com as posições. Teve uma atividade, um debate chamado Proceder nesse dia dessa paralisação, que inclusive os companheiros que estavam lá, os poucos que estavam lá, devem lembrar que estava eu e a Daniele, que a gente estava participando, só que acabou nem rolando esse debate porque o pessoal não participou, não estava lá no dia. Então, assim, falar que a gente boicotou, eu acho que assim, é um desrespeito, de insinceridade que é impressionante. Agora, mas eu acho que não é nem esse o debate central. O debate central é político. É político, porque eu acho que, politicamente, esse encontro, essas paralisações aqui no nosso país, e querer colocar essa paralisação que foi chamada pelas centrais sindicais, que defendem o governo e que estão cada dia retirando os direitos dos trabalhadores, força sindical, CUT, a CTB, centrais sindicais, que estão cada dia retirando os direitos dos trabalhadores e fazer uma avaliação de que esse encontro é importante para discutir as pautas da classe trabalhadora, eu acho que existe um erro político dos companheiros de dar peso para um encontro chamado pela delegada do movimento sindical, que eu acho que é terrível. É querer se colar a uma burocracia sindical para se manter nas estruturas. Isso não é construir política de fato aí para o movimento sindical. Então, assim, inclusive os companheiros também estavam no ato do centro de Campinas, viu que a parte da diretoria, no dia 11 de julho pelo menos, a maior parte da diretoria que estava lá era a galera que está hoje na Chapa 4. Mesmo discordando daquele encontro, a gente estava lá presente, inclusive a delegada da Força Sindical não queria ocupar a rua, queria fazer um mise-en-scène ali na Praça do Largo do Rosário, e nós fomos lá e pusemos uma radicalidade naquele ato e ocupamos a rua, ocupamos a glicério aquele dia desse ato aí, derrubamos a delegada. Obrigada, Diego. Só um esclarecimento. Como nós estamos com 4 chapas representadas, então nós teremos 4 perguntas, ok? E como critério, uma pergunta para cada chapa, né? Gostaria de consultar a plenária se tem pergunta para a chapa 2, que é que você responder. Você pode vir fazer a pergunta? Bom dia, meu nome é Ana Maria, sou aposentada, aposentei no HC em 2010. Desde 2010 eu estou na luta, tá? Nessa atual direção do sindicato. E a gente tem batalhado muito e tem ido para São Paulo, tem ido para o serviço social. Eu estou indo com gente lá na reitoria, pedindo para o serviço social visitar os aposentados, que estivesse doente, pedindo para eles ajudar. Então, essa direção atual tem batalhado muito. Eu represento
Ontem nós montamos a Secretaria da Mulher na COBAP em São Paulo, tinha mulher de todo o estado do Brasil. Então eu fui uma das escolhidas para representar o estado. Então eu queria saber se quem ganhar a chapa, se vai continuar com a gente, aposentado, na luta. Porque esse sindicato atual tem ido para frente, viu? Tem lutado em favor dos aposentados. Sim. Tá bom? Muito obrigada. Eu acho que a Ana Maria é representante dos aposentados aqui, acho que assim, infelizmente o critério do debate não nos permite fazer uma análise geral com todas as perguntas, porque isso é um critério ruim, porque permite que as perguntas sejam direcionadas e ela não contribui objetivamente no debate. Então eu acho que esse critério poderia ser revisto para que as chapas pudessem se manifestar sobre as perguntas. Eu já coloquei aqui uma opinião. Eu acho que tem... o que eu tenho visto na direção do sindicato é que está carecendo de uma formulação política e uma presença mais antenada com as questões da discussão dos aposentados. Ficou mais fragilizado com o departamento hoje, e o que aparece mais é a questão dos passeios, essa coisa toda, que é importante, mas isso tem que estar conectado com a luta. Acho que isso precisa ser fortalecido e mudado. Acho que é o debate que nós temos que fazer. Os aposentados, eles são extremamente importantes e, como já foi dito aqui, os aposentados tendem a aumentar muito e nós não podemos perder essa conexão dos aposentados. É importante para a luta dos trabalhadores da Unicamp e também é importante para os aposentados. Nós colocamos como uma proposta nossa, inclusive, que não é uma proposta do Alerta, mas que já foi aventada em outros momentos aqui, por exemplo, que a Unicamp deveria ter uma farmácia para fornecer remédios a baixo custo para aposentados e para os ativos. Ela tem condição de fazer isso. Quando você pensa numa proposta dessa, ela não tem só o sentido do fornecer o remédio, que ele é importante, mas é de criar vínculos. Nós temos a proposta, por exemplo, que foi, de certa forma, abandonada por essa gestão, da construção da sede como espaço de integração dos aposentados. Está lá o nosso projeto. A sede é o espaço de integração dos aposentados. Então, você tem que criar um ambiente para que os aposentados continuem vindo para a Unicamp, tendo como referência o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Então, eu acho que esse é um desafio que nós temos que perseguir. E acho que houve um retrocesso nessa atual gestão, em que pede alguns esforços individuais, mas enquanto política geral isso não aparece. Isso não está acontecendo. Outra coisa que eu queria só dar uma opinião aqui, que foi objeto das discussões, estou olhando aqui, a chapa Alerta Unicamp tem 50% da sua militância em mulheres. Não sei qual é o percentual das outras chapas. Tem uma trajetória de representação de mulheres bastante antiga na Unicamp. A discussão de mulheres ela é muito maior do que reduzir isso a uma concepção de um partido ou de uma tendência. O sindicato ele tem que estar preocupado em abranger o conjunto da sua categoria e as diferentes concepções que tem dentro da Unicamp. Se não acontecer isso, tem-se a criar um movimento que ele não é representativo das mulheres da Unicamp e do papel que tem que ter a luta contra a opressão e a luta pela emancipação das mulheres. Obrigada, Kiko. Só relembrando, eu acho que tem uma pessoa na plateia que gostaria de fazer a pergunta, mas é o seguinte, nós temos o critério de uma pergunta para cada chapa. Então, isso já foi contemplado. Não, mas seria uma pergunta para todos os chapas. Eu estou aqui no meu. E aí é o seguinte, já gostaria de
colocar também que amanhã a comissão tem reunião, vamos levar essa situação das perguntas para a comissão para a gente fazer um ajuste, né? Para não ter nenhum tipo de as pessoas ficam pequenininhas. Eu consulto a mesa se vocês respondem mais uma pergunta, a gente abre a sessão, faz uma pergunta e todas as chapas respondem e depois nós vamos para o terceiro bloco. Pode ser assim? Então, por gentileza. Deixa eu fazer uma proposta nesse sentido. Podia abrir um bloco de 2, 3 perguntas, todo mundo responde e depois passar para o próximo bloco. Não, já Não, uma só. Agora ela vai contar uma pergunta. Não, então, mas ela já respondeu. Uma para cada um. É que tem uma que tem. Então, nós vamos abrir mais duas. Seria uma para ela, uma para você. E a pessoa a gente fecha e nós vamos para o bloco. A minha preocupação é o horário que tem a Assembleia também. Ok? Bom dia a todos. Eu estou aqui em nome do meu marido, desde a época que meu marido trabalhava na Unicamp, e ainda eu não fiz um centro de conveniência para os aposentados. Eu acho que isso aí deveria ter para os aposentados, no entanto, eles construíram também a universidade. Eu acho que os aposentados estão sendo esquecidos pela sociedade interna da Unicamp. E outra coisa, teria como fazer um centro para os aposentados lá no centro da cidade mesmo, porque tem aposentados que não têm condições de vir aqui na Unicamp para participar de assembleias, de palestras e coisas mais. Então vamos fazer a segunda pergunta e assim cada fazer a resposta. Bom dia, a pergunta é bem simples. Existe uma regra que eu vi para se colocar o percentual de mulheres nas chapas. Eu gostaria de saber qual que é a disposição das chapas que estão aqui para uma defesa no próximo congresso de se implantar também para que as chapas tenham X número de aposentados, obrigatoriedade de cada chapa apresentar X número de aposentados. Mais que isso, garantir também que entre os sindicatos para assumir a direção, já que a eleição é proporcional, pelo menos um seja aposentado. Isso eu gostaria de saber da disposição das chapas de defender isso no próximo congresso, já que para essa eleição não é possível. Obrigada. Precisa de sorteio para a resposta? Vocês fazem a questão? Então vamos. Nós vamos ter 3 inversões, né? Nós vamos ter a chapa perguntando para a chapa e as considerações. Querem sorteio para responder todas as perguntas? Melhor. Sim, tudo bem. Então, pode ver o quê? São 2 perguntas bem objetivas. Eu acho que essa primeira pergunta ela deve compor a pauta do sindicato para que a reitoria estabeleça um espaço para isso. Por exemplo, a Unicamp adquiriu a fazenda argentina. Tem um monte de espaço na fazenda argentina, e aqui nós debatemos muito na CPQBA, eu fui a favor, porque eu acho que o espaço público tem que ser expandido para a universidade, principalmente, mas não é o debate que está focado aqui. Mas ali, por exemplo, nós temos que reivindicar que o espaço daquele tivesse que servir para um clube de campo da comunidade universitária. Acho que é uma questão importante para botar na pauta, para você integrar ali e cobrar da universidade que ali se estabeleça uma série de programas que sejam programas dirigidos, inclusive, para os aposentados, para os ativos e aposentados. Eu sempre acho que as atividades têm que ser conjuntas, sempre no sentido de integrar. Então, eu acho que essa é uma questão
que tinha que estar no horizonte da próxima diretoria. A segunda coisa que a questão que o Pinheiro levantou, nós, particularmente na Alerta, nós sempre tivemos a preocupação de ter os aposentados liberados, liberado porque o aposentado já é liberado, mas liberado assim, atuando nessa questão dos aposentados. Felizmente nós podemos contar sempre com a figura do Osmar, da Dona Maria, que tiveram à frente disso. E de outros companheiros aposentados também, que foram parte da nossa chapa, que muitas vezes tinham muito mais de um, já teve 4, 5 aposentados. Acho que essa é uma tendência natural, inclusive pelo número de aposentados que o Unicamp vai ter lá na frente. Eu acho que isso é uma questão que precisa ser analisada. Nós temos muitas demandas específicas. Tem a questão racial, a questão da aposentada, a questão de gênero, a questão do movimento LGTB, então, que não chama mais LGTB, porque tem uma denominação que vai mudando, LGBT, e que precisamos ver como que contempla essas questões na diretoria. Eu acho que a gente precisa pensar isso de uma forma global também, para que a diretoria não seja alguma coisa segmentada, departamentalizada. Porque uma diretoria sindical tem que ter um eixo, tem que ter uma ação comum. Então, eu acho que nós precisamos pensar sobre isso para ver qual é a melhor formatação. Eu não teria aqui agora uma resposta de imediato. Acho que tem que ser estudado e pensado. Vamos lá. O Marlúcio perguntou e saiu. Tá aí. Sim, Marlúcio, em outros períodos, em outras direções sindicais, a gente tinha uma casa no centro da cidade que chamava Casa de Informação. Que a ideia era justamente essa, não congregar especificamente aos aposentados, mas ter um diálogo com os movimentos sociais de Campinas, outros sindicatos. Eu, particularmente, compartilho dessa política, dessa ideia. Acho que o sindicato tem que extrapolar os muros da universidade. Não pode ter como ponto central a sede apenas dentro do espaço trabalhador, embora seja fundamental. Mas seria importante, até pela realidade, como que colocou, e eu já coloquei aqui, o quadro de aposentados está crescendo, nós temos que ter um olhar para isso. Particularmente, a gente pode falar isso com tranquilidade, porque no início da nossa gestão, o nosso setor da diretoria teve o cuidado de levantar o endereço dos aposentados, tentar visitar todos os aposentados, não sei se você se lembra disso, mas a gente tentou visitar todos os aposentados e dialogar mais próximo dos aposentados. Tivemos dificuldades, tivemos perna a fazer, não conseguimos visitar vários companheiros, porque a dinâmica é muito intensa do sindicato, mas tentamos, e eu acho que é por aí. Inclusive, uma das coisas que eu me orgulho muito é de ter conseguido visitar a Dona Maria antes do seu falecimento, que foi bastante importante para a troca de ideias, troca de pensamento. Embora a Dona Maria nunca tivesse uma chapa que a gente tivesse, mas tem um papel importante assim que a gente reconhece o Osmar Marques e tantos outros companheiros que passaram pelo departamento. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar, ter esse cuidado com a proporcionalidade da diretoria. Hoje a gente consegue ampliar o debate para além disso. Na questão levantada pelo Pinheiro, assim, a nossa chapa sempre teve essa preocupação. A nossa chapa tem 5 companheiros e companheiras que são aposentados. Dois ou 3 já em fase de aposentadoria. Então, nós sempre tivemos esse olhar na gestão anterior. Quem também defendeu os aposentados de estar na chapa foi o nosso coletivo. Então, a gente acha importante que os aposentados estejam de fato atuando, porque são companheiros que contribuem para o processo e contribuem para o processo cotidiano da universidade, da luta dos trabalhadores. Então, precisamos apontar para esse caminho de ter preocupação sempre de ter aposentados compondo a direção do sindicato e que se acompanhe, inclusive, a coordenação geral. Acho fundamental isso, que é o exemplo que nós estamos trazendo hoje na nossa chapa com as mulheres. Temos 12 mulheres na nossa chapa, das 12 mulheres, 3 companheiras, 2 companheiras como coordenadoras gerais. Então, isso demonstra a nossa preocupação com uma política como a dona Neise aqui colocou. A dona Neise hoje conseguiu implementar o departamento de mulheres na FAPESC, na Secretaria de Mulheres na FAPESC, na Combate,
fato a gente construir a política na prática. Então, vamos construir na prática. E o exemplo do que a gente tem construído, para concluir, do Departamento do Aposentado, mostrar que o Departamento está vivo, ele é espelho para muitos setores, é que a Unicamp construiu o Departamento de Aposentados baseado no Departamento de Aposentados desse tempo da luta de escravos historicamente. Então, eu acho que isso demonstra a importância desses companheiros na luta cotidiana da Universidade e dos direitos trabalhadores. Então, importante lembrar que é o seguinte, a coisa de aposentado é uma coisa tão importante. Eu acho que tudo que for deliberado tem que ter o aval da diretoria. Eu acho que em nenhum momento, não houve esse impedimento. Mas eu acho que qualquer reivindicação, solicitação da coordenação, tem que ter imediatamente a diretoria tem que virar isso. Eu acho que em relação às atividades que acontecem dos aposentados, eu acho que a direção tem que dar toda a estrutura possível. Desde se for pegar lá na casa da pessoa, trazer para o depois vai e volta, eu acho que isso aí é uma coisa saudável. Eu acho que o cara tem condições de fazer isso. Eu acho que foi levantado algumas sugestões que foi implementado nos últimos anos, mas eu acho que deveria ter mesmo um centro de referência da cidade. Eu acho que essa gestão, as gestões que vão assumir, terão muito trabalho, conforme foi levantado pelos companheiros aqui. Eu acho que a gente precisa começar a partir de hoje, já fazer uma solicitação e começar a ouvir de verdade as categorias. Eu acho que o sindicato vai ter tempo suficiente para ouvir e para implementar isso. Eu acho que é bacana, eu acho que seria louvável se a próxima gestão colocar como prioridade e dar um centro de referência para aposentado. Eu acho que nós temos nosso espaço, nossa sede. Nossa sede está aí ao pé. Conforme foi falado ontem, nós temos mais de R$1 milhão. Eu acho que já daria para a gente já começar o nosso trabalho na sede. Então, eu acho que a gente precisa começar a ver isso a partir de maio, de antes de começar a pensar nisso. Nossa chapa também é coerente conforme a proposta. Nós temos aposentado também na nossa chapa. Eu acho que deveria dar uma atenção especial, porque amanhã nós seremos aposentados. Então, eu acho que tem que dar uma super atenção nessa questão. Mais uma vez, eu peço aos aposentados para que não desanime, porque a próxima gestão, acredito, vai ser consolidado e tenho certeza que nós vamos dar atenção especial aos aposentados. Eu via assim, a pessoa da Dona Maria, a pessoa do Marquete, muito presente. E eu acho que ele merece ser homenageado. Acho que um dia a gente construir a nossa sede, precisamos ter um memorial da Dona Maria e do Marquete. Beleza. Sabe qual que é o problema, Ginésio? É que toda a candidatura, ser prefeito, qualquer um, promessa, o povo já está cheio. É cumprir, não prometer. Se foi feito promessa, o povo já está cheio. Obrigada. Diego, por favor. Não é verdade? Bom, pessoal, em relação à questão do centro de convivência, principalmente no centro da cidade, eu acho que o aposentado é uma pessoa que durante sua vida toda se dedicou para construir, aqui na Unicamp, construir essa universidade com as suas mãos, ergueu do zero, muitas vezes era o desbravador ali que no início da universidade não tinha ninguém para ensinar o trabalho, que tinha que bater muita cabeça ali, aprender como fazer, e isso tem que ser valorizado, tem que ser valorizado porque é fundamental que a pessoa, depois de tantos anos, uma vida inteira, depois de 30, 40 anos, se dedicando para a construção de uma universidade que hoje é uma das melhores do país, talvez uma das melhores do mundo, tem que ter o reconhecimento garantido, tem que ser valorizado e tem que ter o seu merecido direito ao descanso, ao lazer e ao convívio com outras pessoas, porque um espaço nosso de trabalho, ele acaba se tornando cotidianamente um espaço de convívio. A gente cria nossas relações,
amizades. E depois que ele se aposenta, às vezes a universidade ela fica fechada para que a gente tenha, né? A gente passa a ter essa limitação do espaço de convívio com os nossos colegas, né? Com outras pessoas. Então essa questão do centro é fundamental. Do centro de convívio, de lazer, e principalmente num lugar mais central, que isso aí seria de mais fácil acesso para as pessoas. Agora, eu acho também que essa questão deveria ser uma responsabilidade da universidade, porque não dá para o sindicato também ele ter um papel, um papel assistencial, muitas vezes, que eu acho que deveria ser uma responsabilidade daquilo, da instituição que deveria nos valorizar. Para quem a gente construiu toda a nossa carreira, toda a nossa vida, deveria ter a valorização dos aposentados. Então, eu acho que essa questão seria, eu acho que o que a gente defende é que isso aí seja cobrado, que a universidade deveria prover, não só para os aposentados, mas para todos os trabalhadores, e aí incentivar os aposentados a participar, de ter um espaço dessa qualidade, desse tipo, para a participação de todo mundo. Quanto à pergunta do Pinheiro, da questão de cota de aposentado, eu acho que assim, meu Pinheiro, as lutas, eu acho que a gente sempre tem que trabalhar na perspectiva que elas não sejam fragmentadas. A luta das mulheres, eu acho que ela não deve ser tocada só pelas mulheres, tem que ser por homens e mulheres. A luta dos negros e negras não tem que ser tocada só pelos negros e negras. Eu acho que essa opressão tem que ser combatida por todos. A luta dos aposentados, eu acho que também, ela não deve ser tratada como uma discussão só de aposentados. Nesse sentido, eu acho que todas as lutas do sindicato, elas têm que ter uma unidade política, um programa que a chapa apresenta, para tocar todas essas lutas. Nesse sentido, a princípio, eu acho que assim, a cota das mulheres ela existe e eu defendo, porque é uma reparação histórica que as mulheres elas têm menos acesso aos espaços públicos, é uma reparação de que as mulheres elas são criadas para não participar das vidas públicas, da vida das lutas, e isso é uma reparação que eu acho que o sindicato ele tem que atuar. Nos outros setores, eu acho que é importante que a gente trabalhe em cima de um projeto unitário de como construir isso, e eu acho que tem que ser tocada por todo mundo. Então, eu acho que não dá para a gente também segmentar muito e colocar cotas para todos os setores de estar participando aí das direções sindicais. Obrigada, Diego. No próximo bloco serão as perguntas de chapas, perguntando e respondendo. Gostaria de Secretaria das Cidades, nós já tivemos a chapa 5, né? Isso, a outra também, por gentileza. Bom, nós vamos fazer o sorteio. Eu faço o sorteio de quem pergunta e depois a chapa faz o sorteio para quem não vai perguntar, ok? Só um minuto. São 1 minuto para pergunta, 3 minutos para resposta, 1 minuto para réplica e 1 minuto para réplica. Ok? Pergunta para a chapa 1. Toninho, acho que uma importante frente de luta que a gente tem hoje na universidade é de um setor dos trabalhadores que tem menos, em geral, menos direitos assegurados, não tem estabilidade no emprego, o assédio moral é mais forte.
não tem um vale alimentação isonômico, que é a galera da Funcamp. Como você avalia que está o processo de negociação das bandeiras da Funcamp nesse último ano? Quando eu tive presente, uma oportunidade até para responder isso, eu tive presente na mesa de negociação, na última que teve no ano passado, entre a reitoria, através do vice-reitor e a diretoria do sindicato, com 12 membros, inclusive a Funcamp presente na mesa de negociação de diversas áreas da Unicamp. E nesse debate, uma das questões que a gente levantou, das diversas questões, foi a questão do auxílio alimentação, foi a questão do tratamento isonômico, a questão da abertura de concurso público, que é uma bandeira histórica do sindicato, e também a questão do reconhecimento da reitoria da universidade pela Comissão dos Trabalhadores da Funcamp, que é histórica na Unicamp. Isso foi a proposta que a gente apresentou na mesa, para que a reitoria reconhecesse. Infelizmente, o diretor que estava lá representando o sindicato também, que é membro da chapa que faz a pergunta, disse ao vice-reitor que isso não era possível, que a reitoria era obrigada a reconhecer o sindicato como seu representante da categoria. Pedindo, inclusive, que a reitoria assinasse um documento dizendo: eu reconheço o representante da categoria, ou seja, o patrão vai dizer que ele reconhece que não os trabalhadores, o sindicato é o seu representante legítimo da luta. Nesse sentido, atrapalhou muito a mesa de negociação, atrapalhou muito o processo, um processo de embate, em vez de avançar especificamente no debate, e nós propusemos que a reitoria da Unicamp reconhecesse essa comissão e, a partir desta comissão, que o sindicato pudesse acompanhar, porque é um processo jurídico da justiça, o sindicato, o STU está disputando com o SEAC a representatividade, que o STU pudesse, pelo menos, acompanhar o processo negocial. E assim foi feito. Infelizmente, a reitoria não cumpriu a parte dela da negociação, que era sentar nessa comissão de negociação para debater as questões da Funcamp, e o processo ficou parado. Agora, acho que mais do que nunca cabe o papel do sindicato organizar a categoria no processo de mobilização e pressionar a reitoria para que retome o processo negocial com os trabalhadores desse setor, que é fundamental. Eu entendi o papel, sim, 2 minutos eu estou isso. Tá. E acho que nosso papel é mobilizar os companheiros, inclusive a partir dessa data básica colocada aqui. Porque a gente sabe qual é o processo da reitoria. A reitoria está lá para tentar minimamente enrolar o processo negocial. E o sindicato está lá para pressionar e ter, de fato, a mesa de negociação e avançar nas conquistas dos trabalhadores. Então, acho que, aproveitando agora esse processo da campanha salarial aqui colocado, uma vez que não está estabelecida a representatividade dos trabalhadores da Funcamp ainda, o sindicato tem que chamar a Assembleia dos Companheiros da Funcamp, dialogar com os companheiros da Funcamp, apontando novamente a pauta e cobrar da reitoria da Unicamp, inclusive cobrar no fórum da CES, que é o que a gente tem feito, que os representantes dos reitores possam, sim, na mesma negociação, negociar a questão dos trabalhadores terceirizados, seja na Unicamp, na USP ou na USP. Bom, só para começar corrigindo algumas informações. Primeiro, que não é verdade que a gente queria que a reitoria reconhecesse o sindicato como o sindicato oficial da Funcamp. A gente queria que a reitoria reconhecesse que o STU era um interlocutor que negociava as pautas da Funcamp, que a reitoria devia sentar e negociar seriamente as pautas da Funcamp. Em segundo lugar, não é verdade que saímos de lá com uma comissão para negociar com a reitoria. Saímos de lá não saímos com nenhum avanço nas negociações, e a única coisa que a reitoria falou: vai negociar com a Funcamp. Vocês têm que negociar, montar uma comissão para negociar com a diretoria da Funcamp. Como se a reitoria não tivesse nada a ver com a Funcamp. Mas não é verdade que o vice-reitor, ele é presidente do Conselho Curador da Funcamp? Por que a reitoria nessa hora não tem nada a ver com os trabalhadores da Funcamp? E aí o que eu acho que é mais problemático é que a gente saiu de lá sem nenhuma vitória, com mais uma enrolação da reitoria, e o Toninho, que como ele mesmo disse, estava na reunião de negociação, saiu da reunião e falou no microfone que tinha sido um grande avanço nessa negociação, que agora sim a gente ia avançar com as negociações da Funcamp. E foi quando disse a famosa frase que com essa reitoria não adiantava fazer pressão, que tinha que apresentar
que a gente sabe que nunca aconteceu, que era o que a gente tentou alertar naquele momento. Bom, primeira coisa, eu tenho que isso está gravado, né? A fala do Yuri está gravada, foi gravada. Segundo dia que não estava na minha negociação, então eu estou falando que eu ouvi falar, ele não estava lá. Então, saber quem está falando. Terceiro, assim, eu não disse isso lá na mesa. Eu disse numa plenária que a reitoria reconheceu a comissão, foi fala do vice-reitor, que instalando a comissão iria negociar com a FUNCAMP. Foi isso que foi dito pelo vice-reitor e disse sim, isso é verdade que você disse. Ele disse que caberia também a comissão negociar os seus setores de trabalho, o que foi rechaçado por nós. Está gravado. Sorte e a felicidade que isso foi gravado. Isso demonstra um pouco a quem está aqui, porque a diretoria se dividiu, né? Os companheiros, infelizmente, eles têm uma péssima mania mesmo, de achar que eles estão acima do bem e do mal e acima da verdade. Eles sabem tudo, eles entendem de tudo, eles sabem do passado, eles sabem do presente e do futuro, e a luta começa a partir deles. Então, é essa dificuldade que nós temos na diretoria do sindicato, né? A dificuldade do diálogo e da construção. A nossa chapa, entendendo essa dificuldade, defendeu no Congresso a proporcionalidade e demonstrando nossa capacidade de negociação e de diálogo com as outras forças e as outras chapas. Os companheiros sectaram a condução, só eles são os donos da verdade, só eles querem ficar no sindicato, só eles querem conduzir o processo. Não, por favor, a caixinha, próxima chapa. Chapa 1. Então, chapa 1 pergunta para a chapa 3. 1 minuto para a pergunta, só um minutinho. Chapa 1 pergunta. Juliana, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz em primeira, para a chapa 2, mas acho que com mais autoridade a pergunta é para a sua chapa. Um dos membros da sua chapa, que é o Adilton, é o presidente da comissão do grupo de trabalho indicado pela reitoria para discutir a questão das 30 horas. Pergunto a você qual é o encaminhamento que a comissão das 30 horas tem dado nesse debate para os trabalhadores e como é a proposta a ser apresentada. As 30 horas vai ser para todos os trabalhadores da área de saúde, vai ser só para um grupo, como será isso, uma vez que ele é presidente do sindicato, já tentou encaminhar várias reuniões com o presidente, infelizmente ele não respondeu os ofícios do STF. Companheiro Toninho, quer dizer que essa discussão ela já foi vencida. Foi vencida durante o debate para reitor. E lamentavelmente quero reafirmar que a única discussão, o único grupo que anda discutindo, participando do debate, participando na esfera federal, participando da esfera estadual, não é o sindicato. São companheiros da enfermagem da área hospitalar. Lamentavelmente, quero deixar aqui registrado, mostrar a minha indignação que o sindicato não tem em nenhum momento participado dessa discussão. Isso porque ficaram 2 anos e meio e até então não sabe o que está acontecendo. Então não cabe a mim responder porque eu não sou da gestão. Mas quero dizer para você que semana passada, conforme foi levantado pelo superior da chapa, que tem uma atividade muito forte em São Paulo. Cadê o sindicato dos trabalhadores da Unicamp? Cadê a chapa 4? Cadê a chapa 1? Lamentavelmente é um negócio complicado. Mas posso dizer para você que vocês precisam saber o que vocês querem.
vocês. Bom, é o seguinte, vamos lá então. A atividade começou desde, essa atividade da começou desde 2009. Né? Então eu acho que vocês precisam estar a par, eu acho que vocês têm informação, eu acho que vocês não querem cuidar, mas existe uma mobilização por parte do nosso grupo. Nosso grupo tem participado, a Laura tem participado, o Flávio tem participado, principalmente o companheiro, o colega Adilton. Eu quero dizer que vocês precisam interagir e assumir esse compromisso participando das atividades. Porque vocês se dizem tão combativos, se dizem envolvidos em todas as questões, e na questão principal vocês participam. Eu vou falar que eu falei para o Luiz, você não respondeu a minha pergunta. Como o Luiz também não respondeu, ele vira, mas só para botar os picos dos Luiz aí, a Edith que está sentada ali, ó, faz parte da nossa chapa, representante do COREM, não só do STU, participa de todas as mobilizações com relação à questão das 30 horas em Brasília, São Paulo, inclusive estava no ato que você estava citando aí, inclusive eu também citei pelo ato, então só para responder. Mas eu vou repetir a pergunta para talvez, e explicitar a pergunta para ver se talvez eu te ajude. Existe um grupo de trabalho da Unicamp referente às 30 horas da Unicamp, cujo qual o Adilton, que está na sua chapa, é o representante presidente do grupo de trabalho. Quais são os encaminhamentos do grupo de trabalho feito pelo presidente Adilton? Uma vez que o sindicato encaminhou o ofício ao Adilton solicitando uma reunião para ele informar e ele não respondeu ao ofício. Quero reafirmar, quero deixar claro na editoria, na então para reitor, não cabe discutir aqui pelo fato que eu não sou gestão. Estou aqui implementando, discutindo a questão de sindicato, discutindo a questão de eleição. Quero dizer que nós temos uma luta e essa luta, o grupo tem participado ativamente. Se a sua companheira de chapa está participando, aí é outra história. Mas quem está envolvido é o grupo do apesar. Então, quero deixar claro o seguinte, que a gente já foi vencido e que essa luta não tem que discutir aqui dentro do sindicato. Obrigada, Genésio. Próxima senhora, por gentileza. Pergunta para a chapa 4. Duas questões bem objetivas. O que gerou o racha da diretoria e qual é a consequência do racha para a categoria? Bom, essa é uma pergunta, na verdade, muito boa, que eu acho que é bem importante o conhecimento sobre isso aí. O racha da diretoria, na verdade, a gente vinha num processo com uma dificuldade grande já de trabalhar em algumas questões pontuais dentro do sindicato. Mas, até a eleição do Tadeu, como reitor, existia uma unidade de que era necessário fazer o enfrentamento da diretoria. Nisso existia unidade, não só de quem era dos grupos que estão da diretoria do sindicato, mas existia uma unidade em todos os grupos de atuação do movimento sindical como um todo. Após a eleição do Tadeu,
criou-se uma situação no sindicato que para a gente ficou insustentável, que era uma parte da diretoria adotando um discurso, e isso eu abro aspas para citar falas de parte da diretoria, não estou inventando na minha cabeça, abro aspas. Diretor do sindicato dizendo: essa reitoria não adianta fazer pressão, fecha aspas. Ou seja, não, continua a frase, né? Essa reitoria não adianta fazer pressão, o que precisa se apresentar propostas concretas. Num discurso de dizer que o Tadeu já tinha à disposição, já tinha incorporado em seu programa pontos que avançariam, né, nas questões dos trabalhadores, e agora o papel do sindicato era trabalhar junto ao reitor para auxiliá-lo naquilo em como resolver as questões dos trabalhadores. Isso para a gente era insustentável. Hoje, a Chapa 4, quem na Chapa 4, vamos à luta, para o Vamos à Luta, essa concepção não cabia dentro de uma direção sindical. E não cabe ainda hoje, dentro do Vamos à Luta, uma concepção de que o sindicato pode resolver os problemas junto ao reitor. Para a gente a posição é muito clara. As coisas, as conquistas, só saem com enfrentamento. Só. Não existe outra forma de sair conquista que não seja com enfrentamento. E o enfrentamento, a gente até, todo mundo aqui fala assim, é importante mobilizar, é isso que conquista. Mas será que quem está dizendo que o reitor é diferente, com esse reitor já está resolvido as questões, né? O GTS mesmo dizendo, né? As 30 horas já está resolvido, tem gente dizendo que a isonomia já está resolvido. Será que quando você chamar a categoria para o enfrentamento, com esse discurso, a categoria vai topar para o enfrentamento? Vai ter confiança no sindicato? Para a gente, acho que não. Eu acho que não. Então, fazer enfrentamento é fundamental para dar essa confiança ao trabalhador. E aí, Kiko, eu acho que para a categoria é muito ruim o racha. Muito ruim. Muito ruim. Quem sai perdendo, prioritariamente, é a categoria. Até porque, para citar um exemplo, na véspera de uma paralisação, tinha diretor do sindicato distribuindo um panfleto, chamando as pessoas para a paralisação, e tinha diretor do sindicato distribuindo um boletim falando que a diretoria estava rachada. Acho que isso é péssimo, péssimo. Eu acho que tem um processo que é de irresponsabilidade e imaturidade política. Nós construímos, o movimento sindical construiu estruturas para você fazer o debate e as discussões. Esses problemas poderiam ser resolvidos se tivesse uma diretoria democrática, transparente, que utilizasse as assembleias, as estruturas como espaço de debate das questões. Mas o que se viu foi um acordo tácito dos grupos que estavam na diretoria, que cada um ficou com um setor do sindicato e passou a administrar o seu setor. Um foi tomar conta do jurídico, outro foi tomar conta das finanças e da informática, e passaram a controlar a máquina por aí e se pegaram na máquina e não, de fato, estabelecer um debate das concepções. Porque não são debates de concepções que têm que ficar restrito à diretoria do sindicato. São debates de concepções que vão além da diretoria, que tem que ser discutido com a categoria. Mas aí há uma incapacidade, e por concepção também, de ampliar esse debate e discutir nas instâncias e fortalecer de fato as instâncias da categoria, que é quem pode resolver essas questões. Bom, eu acho que, na verdade, as diferenças, elas sempre são saudáveis. Eu acho que as diferenças, quando você sente, por exemplo, vamos para o centro da cidade, eu quero ir de ônibus, você quer ir de carro. A gente senta aqui entre a gente e a gente se sapeia, se bate, xinga um ao outro, mas a gente sai dali para o mesmo rumo. Você sai para o mesmo rumo. Isso aí é tranquilo de fazer. O problema é quando cada um quer ir para o rumo. Tem um que quer ir para o centro da cidade e o outro quer ir para o Taquaral. Aí não tem como ir junto. E eu acho que é isso que permeou o movimento, está permeando o movimento sindical, inclusive nessa eleição. Porque falar de diferença, vocês não querem falar de diferença porque são antidemocráticos. Porque é um pensamento único. Não é isso. Não é essa a questão. A questão da diferença, tratamos entre iguais, vamos para as instâncias democráticas, vamos ver a posição da maioria. A questão é quando um quer defender e quer ficar do lado do patrão e o outro quer fazer luta.
a lei conciliar. Obrigada, Diego. Só verificar, entender a caixinha, porque eu estou entendendo que a chapa 3 pergunta para a chapa 2 agora. Chapa 3, Geneso, 1 minuto para você fazer a pergunta para a chapa 2. Você tem que fazer perguntas para a chapa 2. Quando tirou a Caro Kiko, em 1995 foi feito um grande movimento na questão racial e onde mobilizou grupos negros, e lá para cá surgiu a ideia da Vida Consciência Negra. Tivemos avanços, tivemos algumas conquistas. A pergunta é o seguinte: nesses últimos anos, o nosso sindicato não tem trabalhado muito a questão racial. Porque esse ano eu quero trabalhar a etnia, a questão do negro, do sindicato, para fazer um encontro internacional. E a proposta é implementar e discutir profundamente a questão racial do Brasil e do mundo, especificamente no Unicamp. Qual é a sua meta em relação à questão do negro na Unicamp e o que você propõe para fortalecer esse encontro aqui na Unicamp? Ô Genésio, nós estamos em discussão importante. Eu sou membro do Consul, eleito pelos trabalhadores, e faço parte de um grupo de trabalho de inclusão. Queria dizer que tem a ver, inclusive, com o problema das 30 horas, porque o sindicato não pode ficar esperando o resultado de comissões, mas ele tem que ter o papel de organizar e construir as posições e disputar as posições. Então, é um equívoco a visão que se tem de se cobrar de uma comissão que fez uma proposta de 30 horas a solução dos problemas, quando o sindicato tem que exatamente fazer o contrário. Ele tem que ser um impulsionador da comissão, da categoria, mobilizando, discutindo essas questões. E acho que nós temos hoje o mesmo problema na questão racial. Eu até tive, conversando com o Toninho, conversei com outras pessoas, porque eu considero essa discussão extremamente importante. O movimento negro acumulou, historicamente, num país onde você tem um racismo muito forte, um processo de exclusão muito forte. Ao longo dos anos foi se debatendo políticas de inclusão, políticas afirmativas e políticas de cotas. Nós estamos no ano passado, 2012, os eleitores apresentaram aquela discussão do trimestre, que era um extraviamento da discussão de políticas afirmativas. Mas a Unicamp não discutiu e está discutindo esse ano. Não sei em que nível que vai discutir. Ao que me parece, não tem nenhuma vontade política de estabelecer uma política de cotas na universidade. Mas, se isso ficar só no campo constitucional, nós não vamos avançar. Nós não vamos ter condição de debater isso. Então, sinto a ausência do sindicato nesse debate. Sinto a ausência de uma perspectiva de mobilização em torno disso. Isso não é tratado nem nos boletins do sindicato. É muito ruim. Nós tivemos um retrocesso muito grande em relação a isso. Tem outro aspecto que o Grupo Alerta tem levantado, tem alertado, que eu acho que é uma discussão importante. Os processos de concurso público na Unicamp estão extremamente elitizados. A Unicamp tem uma história, uma tradição de muitos negros trabalhando nos seus quadros funcionários. No momento, no final dos anos 80, meados dos anos 80, onde se ganhava muito pouco aqui, se entrava muita gente trabalhando em área operacional e o pessoal foi crescendo. Você olha para o perfil das pessoas que entram para o concurso público hoje, é um perfil extremamente diferente, onde os negros estão excluídos da entrada da universidade para o concurso público, ficando relegados aos serviços terceirizados. Então,
Isso já está sendo feito também a nível federal. Então, o sindicato tem que ser um agente disso, de puxar isso. Mais uma vez, o que a gente tem percebido é uma omissão do sindicato em tratar desse assunto. Então, eu acho que nosso projeto, ao entrar no sindicato, vai ser de revitalizar isso e dar um papel importante para a coordenação de políticas sociais, valorizando a questão racial. Mesmo não estando na direção do sindicato, mesmo não estando na direção do sindicato, mas estou sempre presente. Quero dizer que já temos a agenda para desenvolver essa atividade a nível internacional. Nós trazeremos personalidades internacionais e já quero implementar isso com atividade sindical. Então, Kiko, eu quero que contar com seu apoio, dentro dessa direção, apoio incondicional para esse evento que será realizado em agosto, 7 e 8 de agosto, aqui na Unicamp. Beleza? Só para complementar, eu acho que todas as atividades que vão nesse sentido devem ter o apoio, eu acho que você deve buscar inclusive o apoio do sindicato também, porque nós precisamos fazer os sindicatos se comprometerem com isso. E dia 20 vai ter um debate sobre essa questão das cotas. Então, o pró-reitor de graduação criou 3 subcomissões. Uma das subcomissões vai tratar especificamente de uma proposta de cotas em que ela vai ser debatida dia 20. O tempo ficou curto, foi mal convocada pela reitoria também, não tem muita valorização desse debate. A intenção não é estabelecer uma política de cotas, mas eu acho que o STU, a do Unicamp, e estamos estendendo esse convite para as outras organizações do movimento, eles deviam estar presentes lá no dia 20 para forçar que na proposta que vai ser discutida no Consul do mês de maio, entre uma proposta de cotas. Porque se a gente coloca uma proposta, você tem as condições depois também de fazer o processo de mobilização. Se você nem coloca a proposta, você vai ficar mobilizando o quê? Porque aí faz a política do Diego aqui, que é só de ficar hasteando, gritando, mas não constrói uma política. Então nós temos que construir também uma política que gere mobilização. Então é isso que nós estamos querendo fazer. Obrigada, Kiko. Nós vamos para o nosso último bloco, vamos fazer a eleição, sorteio do primeiro bloco. São 3 minutos para as considerações. Então nós vamos começar com a chapadinha. 3 minutos. Só explicando, 5 minutos no primeiro. Foram 5 minutos no primeiro, mas. Mas eu não vou dar 3 minutos de considerações. Bom, companheiros, eu queria me dirigir especificamente aos companheiros aposentados e dizer que nós construímos ao longo dos anos uma relação muito importante. Nós pretendemos, nessa nova configuração do sindicato, valorizar muito a discussão dos aposentados e dos assuntos de aposentadoria. Achamos que essa é uma discussão extremamente importante numa categoria que ficou um processo muito longo sem renovação e que agora vão ter boa parte dos seus trabalhadores em fase de aposentadoria. Para nós, a integração é fundamental. Nós entendemos como parte fundamental dessa política lutar pela construção das regras dos trabalhadores da Unicamp, construir espaços de integração, ter representações do nosso departamento de aposentados a partir da estrutura do sindicato, participando de atividades em Brasília, participando de atividades em São Paulo, buscando as informações, buscando as articulações, para que a gente possa ter esse departamento de novo estruturado para ser um departamento que consiga fazer a interface com a categoria, consiga promover debates, consiga discutir e ser um interlocutor respeitado do ponto de vista das discussões de previdência. Nós vamos para uma eleição onde tem 5 chapas, 5 concepções. A nossa visão é a de que a nossa luta avança quando a gente consegue construir mobilização, quando a gente consegue construir participação, quando
quando a gente consegue construir capacidade de pressão. Mas o sindicato tem que ser um agente mobilizador. O sindicato tem que ser um agente que consiga fazer análise política, consiga fazer proposta, consiga estabelecer diálogo, consiga estabelecer parcerias, consiga ganhar o debate político. Então, o nosso papel, enquanto direção do sindicato, vai nesse sentido. É retomar a capacidade do STU de diálogo e de mobilização. E é com essa perspectiva que a gente pede aqui o apoio dos companheiros aposentados para a Chapa 2, ajudando a divulgar essa chapa, ajudando inclusive na memória do professor Osmar, da Dona Maria e de outros companheiros que tiveram essa tarefa, a restabelecer essa política que foi construída ao longo dos anos e que é uma política não da chapa A ou B, mas é uma construção histórica dos trabalhadores da Unicamp. Os aposentados da Unicamp têm um papel fundamental nesse elo de ligação. Então eu acho que é isso que a gente tem que estar fortalecendo.